Seja bem-vindo ao Vintage Câmera. Hoje vamos falar sobre fotografia estereoscópica. A estereoscopia nada mais é do que criar ou aumentar a ilusão de tridimensionalidade de uma imagem. Pode ser um desenho, ou pode ser uma foto, ou pode ser um negativo ou um positivo, como essa aqui que eu tenho de exemplo. Então, criar este efeito de tridimensionalidade não é difícil. Basta você ter duas imagens, como a gente vai ver em seguida, desde que elas estejam com uma angulação levemente diferente uma da outra. E você consegue obter esse mesmo efeito. Isso porque o cérebro combina essas duas imagens e a pessoa percebe ela como uma só, dando uma sensação de profundidade. E tudo isso se baseou num conceito elaborado por Wheatstone, que é um inglês. Ele publicou na literatura científica a partir de desenhos que ele mesmo fez, produziu, a fotografia ainda não era difundida, e criou os primeiros estereogramas. Então, os primeiros estereogramas não foram usando fotografia, mas sim desenhos feitos à mão por esse cientista. Após a criação deste conceito de estereoscopia nas imagens de Wheatstone, em 1838, foi apenas em 1845 que Bristol, também um inglês, o mesmo que inventou o caleidoscópio, simplificou o processo. Então, aquele experimento que foi feito por Wheatstone foi aprimorado usando visores como esse, de madeira, onde tinha uma pequena abertura que deixava a luz entrar sobre a imagem que estava aqui na parte posterior do visor. Então, Bristol conseguiu popularizar o método, tanto que aconteceu, alguns anos depois, em 1851, uma grande exposição em Londres, onde esse método criado através de visores, criado por Bristol, ficou muito popular. Até porque também tem um episódio em que a Rainha Vitória participou e se apaixonou pela fotografia estereoscópica, e com isso houve uma difusão muito grande na Inglaterra do uso desses visores e da elaboração de imagens tridimensionais ou com o aumento da realidade. Já avançando para o final do século XIX, o método se expandiu para outros países, principalmente nas Américas, e um outro pesquisador, um médico, poeta americano, começou a produzir em grande escala um visor, já não mais de madeira, quer dizer, ele até poderia ser de madeira, mas já tinha partes metálicas, onde esses visores ficaram muito populares, que você praticamente tem aqui as mesmas óticas, da mesma forma que Bristol tinha produzido, uma forma confortável de visualização e, de uma forma muito simples, o usuário simplesmente colocava aqui a imagem e, de acordo com a distância entre a imagem e os elementos ópticos, você conseguia o efeito da tridimensionalidade. Isso varia de usuário para usuário por questões de dioptrias e uma série de variações que existem naturalmente no ser humano. Então você consegue o mesmo efeito com um visor mais simples, mais barato e que permitiu a produção em larga escala. Esse visor ele é americano, do final do século XIX, se não me engano, de 1895, e foi produzido em larga escala, como eu falei, e popularizou ainda mais essa forma de visualização das imagens estereoscópicas. Vamos falar agora sobre as câmeras estéreo, que permitem e que fizeram com que a fotografia estereoscópica avançasse ainda mais. Começando aqui das mais antigas. Esse meu modelo aqui é uma câmera francesa. Ela ainda é construída com partes de madeira e partes metálicas. Ela usava placas de vidro
né, como filme. E vejam, quase todas que eu vou mostrar aqui de modelos têm o mesmo conceito. Então, são sempre duas lentes que fazem a fotografia com uma ligeira diferença na sua construção. Há uma certa diferença entre que a primeira é sempre à esquerda e depois a segunda foto é a da direita. Então, essa pequena diferença interna na angulação dessas lentes e aqui do sistema é que possibilita a formação da imagem tridimensional. Então, é uma câmera muito antiga, quase todas elas que eram usadas à época, nesse caso aqui, ela já era, para a época, um avanço tecnológico muito grande, porque ela usava uma espécie de gaveta. Existe vídeo aqui no canal sobre essa câmera aqui, que permitia que você colocasse aqui 12 chapas de vidro, né, de placas de vidro, para que você fosse, ou de chapas mesmo, de filme na época, que você conseguia trocar rapidamente e fazer as 12 fotos aqui sem tirar essa gaveta da parte traseira da câmera. Ou mais comum, que era usado por quase todo mundo, que era a utilização de chassis individuais. Você vem, coloca o chassi aqui na parte posterior da câmera e aqui é que vai a chapa de vidro. Então, assim que funcionava, individualmente, ou gavetas contendo 10, 12 chapas desse tipo aqui na parte interna. Queria só mostrar aqui o mecanismo. Vejam, duas lentes. E como eu falei, a imagem ela é feita com uma ligeira diferença de tempo de angulação entre as duas lentes, as duas capturas. Então, como o filme está aqui nessa parte posterior, ela vai gerar duas imagens. Se por acaso você quiser fazer uma imagem única usando essa mesma câmera, ela permite também. Ela tem um mecanismo que, ao ser movimentado aqui essa parte anterior, você abre aqui. Tem um mecanismo de abertura que faz com que você faça uma única imagem panorâmica. Então, essa câmera aqui, elas eram chamadas de estéreo panorâmica. Estéreo panorâmica. Bastando movimentar aqui a parte, tem uma trava aqui na parte dianteira que permite a mudança do sistema de estéreo para panorâmica. Vejam que ao movimentar essa parte aqui, você movimenta o mecanismo e que divide aquelas imagens. Então, essa é uma câmera mais antiga, do início do século XX já, 1904, se eu não me engano, essa câmera. E aí, com o advento do filme, a popularização do filme 35mm, ou formato 135, surgiram vários modelos dessas câmeras. Essa aqui é a Stereo Realist, que são câmeras menores, mais portáteis, e sempre assim, com uma lente de visualização e as duas lentes de captura para as imagens estéreo. Então, essas câmeras popularizaram e fizeram com que a fotografia estereoscópica avançasse também com filme de 135mm. Para o formato 120, eu tenho um exemplo aqui de câmera que eu utilizo, que é uma câmera estereoscópica 6x6, usando o formato 120. Então, mais uma vez, a lente de visualização, as duas lentes de captura. Essa câmera também, ela permite realizar a imagem, 2 quadrados aqui de aproximadamente 6x6 centímetros. Ela já é uma TLR, tem aqui o visor de cintura. E a captura da imagem. Bem, essas câmeras, elas vão gerar,
claro que você pode fotografar com vidro, com a chapa, mas hoje em dia com o filme, né, formato 120 ou 135. E aí, para visualização nesses visores, ou você vai positivar a imagem, fazer um slide, ou você vai imprimir essa imagem em papel fotográfico ou em papel convencional e utilizar nos visores, seja qual for o tipo de visor. No visor de Holmes, que é esse aqui, vai colocar a imagem e fazer a visualização, ou você vai positivar. Aqui é um exemplo de positivos também do início do século XX, são estereoscópios, não é? Os estereogramas, e esses daqui, que são muito antigos, eles são feitos em resina, fica até difícil de ver. Então esses daqui é um positivo, na verdade, que vai aqui na parte posterior do visualizador, e com isso você consegue gerar uma imagem tridimensional. A gente não consegue fazer esse efeito aqui, porque teria que ter a visualização nas duas óticas. Então, pode ser positivo, pode ser também positivado em papel, impresso e utilizado nos visores estereoscópicos de Holmes. Então, a fotografia estereoscópica teve o seu período, o auge, né, que foi no final do século XIX, início do século XX. Como eu falei, com o advento do cinema e a popularização do cinema, ela perdeu muito espaço e praticamente deixou de ser utilizado, mas teve uma retomada da fotografia estereoscópica, principalmente em fotografia de viagem, né? Onde você fazia, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas visores parecidos com esse aqui de madeira, só que de plástico, de baixo custo, e onde você tinha aqui uma espécie de chassis com as duas imagens de formatos 35 milímetros e positivadas, né? Eram slides que você conseguia também ter uma imagem tridimensional de uma viagem, de um casamento e assim por diante. Ainda mais recente, já na década de 70, 80, ficou muito popular também com aqueles visores muito utilizados por crianças, com aqueles discos chamado Viewmaster, que eram discos com várias fotografiazinhas, vários dispositivos, e que você também, ao girar, conseguia reproduzir uma imagem tridimensional. Então é isso, é só lembrar que essa técnica é muito antiga, foi muito utilizado e é uma diversão fácil de você reproduzir em casa. Às vezes até com um celular ou com uma câmera analógica, basta você fazer duas fotos do mesmo objeto, claro, e em posições ligeiramente diferentes. Então, supondo que isso aqui fosse a câmera, tá? Isso aqui é a câmera e que o objeto está aqui. Bastaria eu fazer uma foto desse objeto nessa posição, movimentar mais ou menos 7 a 10 centímetros para a direita. A primeira foto é sempre da esquerda, para a direita, e fazer uma segunda foto. Se vocês fizerem isso com o celular e colocar essas fotos, montar essas fotos uma ao lado da outra e utilizando qualquer tipo de visor, que pode ser também construído usando materiais caseiros, você consegue ter essa imagem tridimensional. Até mesmo se você pegar a imagem do celular, colocar essa imagem no celular e colocar o celular mais ou menos, aqui a capa do celular, mais ou menos nessa posição, você consegue gerar a imagem 3D tranquilamente, sem precisar imprimir no papel, e fica com uma qualidade muito boa por causa da luz
que o celular emite. Fica muito claro a imagem. Então, você consegue também brincar, testar aqui a fotografia estereoscópica. Então era isso, agradeço mais uma vez. Se gostaram do vídeo, por favor, divulguem e ajude a promover aí o canal Vintage Câmera. Obrigado e até a próxima.